Pedro nunca imaginou que aquela manhã à beira do mar da Galileia seria o momento que mudaria sua vida para sempre. Desde que começou a seguir Jesus, uma batalha interna o atormentava. A sensação de não ser bom o suficiente, de nunca conseguir alcançar a plenitude que via em seu mestre. No entanto, o que Pedro não sabia era que a resposta que ele tanto buscava estava mais próxima do que ele poderia imaginar. Algo estava prestes a acontecer naquele dia, algo que traria uma transformação profunda em sua forma de ver a si mesmo e seu relacionamento com Deus. Enquanto os primeiros raios de sol iluminavam as águas tranquilas, Pedro caminhava ao lado de seus companheiros, mas seus pensamentos estavam distantes. A dúvida e a insegurança, que pareciam nunca deixá-lo, eram agora suas companheiras constantes. Ele sabia que Jesus era misericordioso e cheio de amor, mas algo dentro de si o impedia de acreditar que ele, Pedro, poderia ser merecedor desse amor. O que Pedro não conseguia ver era que sua busca por respostas estava prestes a encontrar um desfecho inesperado. O vento suave que soprava sobre o mar parecia sussurrar algo aos ouvidos de Pedro, mas ele estava tão mergulhado em seus pensamentos que não percebeu. Jesus, sempre atento, observava seu discípulo com o olhar de quem já conhecia o desfecho dessa história. Ele sabia que Pedro estava à beira de uma revelação que transformaria suas dúvidas em uma fé inabalável. E, enquanto caminhavam, Jesus preparava em silêncio a lição que traria luz ao coração de Pedro. Cada passo que Pedro dava o aproximava mais do momento em que ele finalmente entenderia o que realmente significava ser amado por Deus, mesmo em meio às suas falhas e imperfeições. O peso que ele carregava em seu coração estava prestes a ser aliviado, mas a dúvida ainda o mantinha cego para a verdade que o aguardava. Jesus sabia que o caminho de Pedro seria desafiador, mas também sabia que a lição que ele estava prestes a aprender seria a chave para sua libertação. Naquele dia, às margens do mar da Galileia, Pedro estava prestes a descobrir que o amor de Deus é infinitamente maior do que qualquer imperfeição humana. Ele ainda não sabia, mas estava a poucos passos de uma compreensão que mudaria para sempre sua vida e sua fé. A transformação que ele tanto desejava não viria através de suas próprias forças, mas da aceitação de um amor que transcende todas as falhas. E assim, o cenário estava preparado para que Pedro pudesse finalmente enxergar a verdade que sempre esteve diante de seus olhos. Enquanto continuavam a caminhar pela margem, Pedro sentiu um impulso irresistível de compartilhar seus pensamentos com Jesus. Ele sabia que seu mestre sempre tinha as palavras certas para acalmar as tempestades interiores, mas, desta vez, o conflito dentro de Pedro parecia grande demais para ser solucionado com facilidade. Com o coração apertado, ele se aproximou de Jesus e, olhando para o chão, confessou: "Mestre, eu me esforço tanto para seguir seus ensinamentos, mas sinto que, por mais que eu tente, nunca sou bom o suficiente. Como posso merecer o amor de Deus com tantas falhas dentro de mim?" Jesus parou, voltando-se para Pedro com um olhar cheio de compreensão e compaixão. Ele sabia que Pedro carregava um peso desnecessário, uma carga de autoexigência que ofuscava a simplicidade do amor divino. Com um tom suave, Jesus respondeu: "Pedro, o amor de Deus não é algo que você pode ganhar por ser perfeito ou fazer tudo certo. O Pai não espera que você seja infalível. Ele conhece cada uma de suas falhas, mas ainda assim, ama você profundamente. O amor de Deus não é condicional, não depende de suas ações, mas sim da sua natureza infinita e misericordiosa." Pedro, ainda confuso, olhou para o mar, buscando entender as palavras de Jesus. Ele sempre acreditou que era preciso merecer o amor de Deus, mas agora, essas crenças estavam sendo desafiadas de uma forma que ele não esperava. Jesus, percebendo a luta interna de Pedro, apontou para o pescador que lançava suas redes ao longe. "Veja aquele homem, Pedro. Ele lança sua rede sem saber o que vai encontrar, mas mesmo assim, continua, dia após dia. O amor de Deus é como o mar, sempre presente, mesmo que você não veja o que ele traz. Seu valor não está em sua perfeição,
mas em sua disposição de continuar, de confiar no Pai, mesmo quando não entende tudo. As palavras de Jesus começaram a fazer sentido para Pedro, como se uma névoa estivesse se dissipando de sua mente. Ele percebeu que o que realmente importava não era ser perfeito, mas estar disposto a continuar, a confiar no amor de Deus, mesmo em meio às suas imperfeições. Pedro entendeu que seu valor não estava nas suas ações, mas na sua fé, e essa compreensão começou a aliviar o peso que ele carregava. O vento suave parecia mais acolhedor agora, e Pedro sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. Ele não precisava ser perfeito para ser amado por Deus, precisava apenas ser sincero e fiel, e isso, ele sabia, estava ao seu alcance. Enquanto a tarde se aproximava, Pedro sentiu uma mudança sutil, mas poderosa, em seu coração. Aquele peso, que sempre o acompanhará, começou a se dissolver, substituído por uma serenidade que ele não conhecia antes. As palavras de Jesus ecoavam em sua mente como uma melodia que lentamente acalmava suas inquietações. Ele compreendia agora que o amor de Deus era algo que sempre estivera ali, esperando para ser aceito, e não algo que ele precisasse conquistar por meio de seus próprios esforços. Pedro percebia, enfim, que a jornada não era sobre alcançar a perfeição, mas sobre caminhar com fé, mesmo quando o caminho parecia incerto. Jesus, vendo a mudança em Pedro, sorriu. Ele sabia que a transformação não estava completa, mas que um passo crucial havia sido dado. Pedro, que tantas vezes se via como um homem bruto e imperfeito, estava começando a se ver através dos olhos de Deus, como alguém amado e digno, não por suas ações, mas por sua disposição de seguir o caminho. Essa nova compreensão deu a Pedro uma leveza que ele nunca experimentara antes. Ele sentiu que, de alguma forma, era mais fácil respirar, mais fácil caminhar, mais fácil amar. Jesus, sempre paciente, caminhava ao lado dele, sabendo que o verdadeiro aprendizado se dava no silêncio do coração. Mais tarde, enquanto todos se reuniam para a refeição, Pedro observava seus companheiros com novos olhos. Ele percebeu que cada um deles, apesar de suas próprias dúvidas e lutas internas, também era amado incondicionalmente por Deus. Isso lhe deu uma nova perspectiva, uma nova forma de se relacionar com eles. Pedro entendeu que, assim como ele, todos carregavam seus próprios fardos, mas que esses fardos não definiam seu valor. Ele sentiu uma profunda conexão com seus irmãos, uma compaixão que antes lhe escapava, pois agora ele sabia que todos estavam unidos pelo mesmo amor divino que ele começava a compreender. Conforme a noite caía, Pedro refletia sobre tudo o que havia aprendido naquele dia. Ele sabia que essa nova compreensão não significava que ele nunca mais falharia ou que todos os seus problemas estavam resolvidos. No entanto, havia uma certeza nova em seu coração, a de que ele não estava sozinho. Deus estava com ele, não como um juiz severo esperando para punir suas falhas, mas como um pai amoroso, sempre presente, sempre disposto a estender a mão e a oferecer perdão e amor. Pedro sentiu que, independentemente do que o futuro reservava, ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio com essa nova fé que brotara em seu coração. E assim, com o coração renovado, Pedro decidiu que viveria cada dia com mais leveza, mais confiança e mais amor. Ele sabia que não precisava carregar o peso de ser perfeito, mas apenas o compromisso de ser fiel e sincero em sua caminhada. O que antes era um fardo tornou-se um chamado. O chamado de viver na graça do amor de Deus, sabendo que, em suas falhas e imperfeições, ele ainda era profundamente amado. Ao olhar para o horizonte, Pedro sentiu uma paz profunda, ciente de que o verdadeiro valor estava em caminhar com fé, e que, assim como o mar que se estendia diante dele, o amor de Deus era vasto, constante e sempre presente. A jornada de Pedro nos mostra uma verdade fundamental. O amor de Deus não é algo que se conquista, mas algo que se aceita. Muitas vezes, nos perdemos em nossas próprias inseguranças e imperfeições, acreditando que precisamos ser perfeitos para merecer esse amor. No entanto, a lição que Pedro aprendeu
e que Jesus tão pacientemente lhe ensinou é que Deus nos ama exatamente como somos, com todas as nossas falhas e desafios. Esse amor não depende de nossos méritos, mas da infinita misericórdia de um Pai que nos conhece profundamente e nos acolhe com braços abertos. A transformação que ocorreu no coração de Pedro é um convite para todos nós. É um chamado para abandonarmos o peso da autocrítica excessiva e abraçarmos a verdade de que somos amados, independentemente de nossas imperfeições. Quando aceitamos esse amor incondicional, começamos a viver com mais liberdade, com mais paz e com uma confiança renovada. Não precisamos mais nos preocupar em sermos bons o suficiente, porque o amor de Deus nos faz entender que, para Ele, já somos o suficiente. Essa compreensão nos liberta para viver de forma mais autêntica e plena. Além disso, a história de Pedro nos ensina que o verdadeiro valor está em nossa disposição de continuar, de seguir em frente, mesmo quando nos sentimos inadequados. Assim como o pescador que lança sua rede sem garantias, devemos viver com a fé de que o amor de Deus é sempre presente, mesmo nos momentos em que não o sentimos de forma tangível. É essa fé que nos sustenta nos dias difíceis e nos dá força para enfrentar os desafios da vida com coragem e esperança. A jornada espiritual não é sobre alcançar a perfeição, mas sobre confiar no amor de Deus e permitir que esse amor nos guie. Em última análise, a mensagem final que podemos tirar dessa história é que o amor de Deus é um presente, não uma recompensa. Ele é dado a todos, sem exceção, e está disponível a qualquer momento, bastando apenas que abramos nosso coração para recebê-lo. Ao viver com essa verdade em mente, podemos experimentar uma paz que vai além da compreensão e uma alegria que transcende as circunstâncias. Que possamos, como Pedro, aprender a nos ver através dos olhos de Deus e viver com a certeza de que somos profundamente amados, exatamente como somos. Se essa história tocou seu coração e você sente que o amor de Deus pode transformar sua vida, não deixe de se inscrever no nosso canal. Aqui, você encontra mais conteúdos inspiradores que vão te ajudar a fortalecer sua fé e encontrar a paz que você tanto busca. Clique agora no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode fazer a diferença na sua caminhada. Junte-se a nós e vamos crescer juntos nessa jornada de fé e amor.